Olá, quero te dar as boas-vindas para o podcast A Mente por Trás, um programa onde vamos mergulhar no modelo mental e na visão dos nossos convidados. Este podcast é um oferecimento CDL Vitória e com produção executiva de Ravel de Paula e Rodrigo Santiago. E hoje vamos conhecer a mente por trás de Caetano Monteiro. Muito bem-vindo, Caetano. Agradeço sua presença e quero começar aqui falando que esse é o momento para a gente bater papo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a mente por trás de tantas realizações, projetos e a mente por trás de uma criatividade premiada, né? Então, mas para eu não ter que ficar aqui te apresentando, vou deixar para você se apresentar para nossa audiência, para você falar um pouquinho quem é o Caetano e o que é, quem é essa pessoa que a gente vai descobrir a mente por trás. Legal. Prazer estar aqui, uma honra esse convite. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. É legal poder falar sobre isso, falar sobre ideias, sobre criatividade, mercado. Fico feliz demais de estar aqui. Bom, eu sou o Caetano. Tenho quase 37 anos e sou publicitário, amo ser publicitário, adoro trabalhar com ideias, com pessoas, com negócios, adoro levantar ideias, sugerir ideias, labutar pelas ideias, que eu acho que é o mais importante dessa história nossa de ser um publicitário. Eu sou sócio e diretor de criação da Chuva, a agência de comunicação que fica em Jardim Camburi. Inclusive, todos estão convidados para ir na Chuva, tomar um café e conhecer a nossa agência. E tem bolinho de chuva? Tem, com café. Sou pai. Eu toco. Eu medito. Não faço mais nada. Isso, é o cara que é polivalente. Até porque o Caetano, ele nessa nossa proposta de conhecer a mente por trás, o Caetano tem algumas facetas que eu já conheci e acompanho ele. Então, o Caetano, ele é um grande entusiasta do carnaval, um grande entusiasta do samba, da cultura popular, e que isso também acaba influenciando muito na forma como você vê criatividade, como você se inspira, né? Então, hoje, como é que você traz como é que o que forma a sua criatividade para você, como diretor de criação da Chuva, poder inspirar um ambiente que é muito direcionado a esse processo, né? Criação, elaboração, imaginação, da onde que vem essas fontes para você conseguir direcionar a sua equipe, né? Direcionar a Chuva para poder chegar nesse ponto, que é uma equipe, uma agência premiada, reconhecida pelas suas peças, pelas suas criações. Legal. Curioso como é que você começou essa frase toda falando sobre a rua, a cultura, o carnaval, pessoas. Então, acho que a criatividade está intrinsecamente ligada a isso. Né? Acho que é uma coisa que eu costumo falar muito lá na Chuva, até para a equipe, que a criatividade, ela não está necessariamente ali parado na frente do computador pensando numa peça. Ela tá vivendo, ela tá na rua, ela tá no bar, tá na conversa, tá dentro do ônibus. Então, acho que a primeira etapa é você gostar de pessoas, né? E a partir daí, o que você faz com esse gostar é o que vai trilhando esse caminho da comunicação e o que fazer a partir do momento que se está com pessoas. Anotar ideias, anotar o que foi falado. Existe uma coisa também que a gente trabalha muito na comunicação, que é a linguagem popular, a linguagem do dia a dia, como as pessoas se comunicam. Aquela frase que foi soltada dentro do boteco que você ouviu ali e falou, opa, isso aqui dá uma campanha, isso aqui dá uma ideia, isso aqui dá uma sugestão para um cliente. Eu acho que, acima de tudo, criatividade é ter coragem. Né? Coragem de ousar, coragem de sugerir, coragem de enfrentar cliente muitas vezes, coragem de assumir uma coisa que vai ser penosa para fazer acontecer, para estar na rua, mas quando se tem coragem para fazer, coragem para sugerir, para dar esse primeiro passo, as coisas vão se clareando e a coisa vai acontecendo da melhor forma. Então, acho que a primeira coisa é gostar de pessoa. E vem muito desse gostar de pessoa também, né, você falando sobre essa influência de ouvir pessoas, estar no meio, vivenciar experiências, né, estar ali prestando atenção nas coisas que vão acontecendo. Eu te conheço, então eu sei que você
observador nato que repara em tudo e em todos, né? Em todas as situações como uma gama de informações, né? De ver como aquelas informações podem ser transformadas em soluções e uma coisa que eu acho que deve fazer muito parte desse ambiente publicitário é você, como você falou de bancar a ideia, é você passar uma mensagem, né? Você, assim, mais do que uma peça, mais do que ali uma vinheta ou alguma coisa, é você pensar num conceito, numa ideia. Como é que é a sua cabeça buscando essa formatação de conceitos para que o conceito possa se tornar uma execução, uma realidade, né? Como é que eu tiro essas ideias da cabeça, esse conceito eu consigo transportar para que outras pessoas, para que eu e outras pessoas possamos executar uma ideia? Perfeito, legal falar sobre isso. Dentro dessa ideia de gostar de pessoas, a gente entra na tarefa de se colocar no lugar das pessoas. E a partir do momento que eu me coloco no lugar desse ouvinte, no lugar desse público, eu trabalho a atividade de como essa pessoa vai absorver esse conhecimento, vai absorver essa informação. A partir daí, que esse conceito vai ser trabalhado, não necessariamente como eu vou dizer, mas como a pessoa vai receber. Então, acho que esse trabalho de se colocar no lugar desse público, no lugar desse cliente, é o que vai fazer com que essa comunicação seja realmente assertiva. Porque de nada serve uma boa ideia se o outro não está compreendendo essa boa ideia. Perfeito. E deve acontecer bastante, né? Você chega lá e daí volta aquela ideia, não, mas eu não acho que tinha que ser por aí e tal, e fica aquele confronto, porque existe um conceito, existe toda uma percepção do porquê que aquilo foi criado e, de repente, tem alguém que falou que não compreendeu. E aí, cara, como é que faz assim quando a pessoa não entende que você tá? Esse ruído é o que não pode acontecer. Se tá acontecendo, se não tá compreendendo, é que a sua mensagem tá errada. Acho que trabalhar essa humildade dentro dos publicitários também é um grande desafio. Até para entender que o público precisa entender essa mensagem. Se não tá entendendo, sua mensagem tá falha, começa de novo. Perfeito. E a gente tem, assim, muito aqui para nossa audiência, né? Um viés de pessoas que estão de pequenos e médios empreendedores, empresários, que estão aí que muitas vezes não têm uma possibilidade de investir em grandes campanhas, mas estão ali no dia a dia tentando fazer o seu marketing, o seu planejamento, tentando investir em algum meio de distribuição dos seus conteúdos. E aí, como é que é o link, assim, para que ele consiga entender esse meio que ele está vivenciando, da onde que ele tira essas referências para poder ter uma comunicação direta com o público dele, assim? Como é que você consegue traduzir isso para essas pessoas? Acho que trabalhar com a pesquisa, ela é fundamental. A pesquisa que eu digo, já que você está citando os pequenos empreendedores, não é nem necessariamente essa grande pesquisa contratada para se fazer. Mas uma pesquisa acabei de servir um prato, pergunto como tá, como foi servido, como é que tá, se tá gostoso esse feijãozinho, eu acho que já é uma pesquisa, já é válida. Então, se aproximar desse público para buscar essa informação visando a melhoria é fundamental. Então, se eu trabalho com esse público de forma mais íntima, mais pessoal, eu consigo essas respostas mais sinceras também desse público, dessas pessoas. Então, acho que quando eu falo essa questão de nós publicitários, nós criativos, temos também essa humildade de entender, de absorver, de estar próximo, de estar no lugar é também visando a captação das informações também. Porque se eu não consigo absorver a informação de que eu fui, como foi passada, se eu não consigo entender como está sendo recebida, eu não consigo dar os próximos passos de forma assertiva. Então, acho que quando esse pequeno empreendedor se coloca no lugar desse público, de quem está recebendo esse produto, esse serviço, essas informações, esses conteúdos, e busca esse feedback desse público, aí a gente consegue resultados melhores nos próximos passos. E tá ali, né? Tá presente, atento, vivenciando, que é a dinâmica. Mas eu quero fazer agora aqui uma quebra desse assunto aqui que a gente tem muitas vezes vinculado ao que é negócios, o que é mercado, e trazer uma perspectiva da mente por trás. E aí eu vou trazer uma perspectiva, voltando àquele tópico inicial, que é o carnaval. O carnaval de rua. Porque o Caetano,
ele tem uma história marcada por ser um grande agitador do carnaval de rua em Vitória, e uma história que que tem uma relevância porque a partir desse movimento do crescimento do carnaval de rua de Vitória, o Caetano estava lá à frente da bateria com 50 mil pessoas seguindo o bloco de rua. Então, se isso não é um exemplo de liderança e também de propaganda, de conseguir passar essa ideia e passar uma experiência, eu não consigo traduzir outra. E me conta, cara, da onde que saiu essa formiga aí que fez com que o carnaval de rua de Vitória tomasse a proporção a partir de um movimento que começou ali no quintal de casa? Legal. Bom, adoro falar sobre isso também. A história desse carnaval de rua aqui em Vitória, ele veio de o tal do fogo no rabo. Aquela vontade gigante de se fazer um carnaval, de botar o bloco na rua, de tocar. Sempre tive muito fogo para tocar, assim, gosto muito de estar entre pessoas tocando, de levantar e mover pessoas nesse sentido. Então a gente iniciou o grupo chamado Regional Danaí, e esse grupo foi um grupo de uma roda de samba, e a partir daí foi juntando cada vez mais pessoas, e ele tinha uma premissa no início que era: venha e traga seu instrumento, venha e traga seu instrumento. Com isso a gente conseguia fazer com que as pessoas fizessem parte desse movimento também. Não fosse assim, aquele grupo que tá ali tocando e todo mundo tá aqui assistindo. Não, é tudo uma coisa só. A gente quebra essa quarta parede. E a necessidade de sempre estar nessa evolução também era muito latente. E dessa evolução vem a necessidade de fazer o carnaval. O primeiro carnaval que a gente fez, o primeiro bloco. Desculpa, até porque carnaval em Vitória basicamente era sair de Vitória, né? Exato. Tanto o primeiro bloco que a gente fez, ele saía junto com o carnaval de Vitória. Eu, sinceramente, acho que o carnaval de Vitória só é uma semana antes, porque não tem culhão pra assumir que nós temos um carnaval sim, vamos sair junto lá. Então, era junto com esse carnaval de Vitória uma semana antes, porque na outra semana, assim como todo mundo, a gente saía, viajava, ia pra Bahia, Rio de Janeiro, etc. Teve um ano que a gente reuniu o grupo e falou assim: cara, vamos lá, vamos peitar esse negócio, vamos levantar um negócio, vamos fazer esse movimento acontecer. Eu, no início, falei assim: será, cara? Meu carnaval, vou deixar de ter o meu carnaval. Mas logo veio: não, vamos deixar de ter aquele carnaval pra gente fazer o nosso carnaval. Só que acontecia que só tinha o nosso bloco. Não tinha outros blocos aqui. Então o bloco saía domingo de manhã, tradicionalmente domingo de manhã, e na segunda-feira não tinha absolutamente nada para fazer na cidade. Então, o primeiro bloco foi mais ou menos assim, reuniu ali 200 pessoas. O segundo bloco deu em torno de 800 pessoas, porque o próprio bloco, que saía domingo, juntou ali umas meia dúzia desses blocos, fez um outro bloco com outra característica, com outro conceito. Desse bloco saiu um outro bloco. Anos depois desse mesmo bloco, juntaram só as mulheres e nasceu o Batuque Delas. Então, a partir daí foi acontecendo, esse movimento foi expandindo, e o carnaval de rua foi acontecendo ali. Então, a partir do segundo a terceiro ano, se eu não me engano, foram havendo outros blocos de carnaval também, a partir desse e também paralelo a esse. E foi um gerador de tendência, assim, né? Um gerador Exato. de um movimento, né? Então, mais do que agitar uma galera, é criar um movimento em cima de uma necessidade, de um ímpeto ali, de um desejo de fazer algo acontecer, né? E esse movimento foi muito em torno da comunicação que a gente tinha. O bloco, ele tinha uma comunicação que era de respeito às diversidades, respeito às pessoas, não pisa no pé de ninguém, não empurra ninguém. Então, essa magia da comunicação, quando bem implantada também no bloco, no carnaval, nos momentos que a gente saía, ele era perpetuado ali na avenida. As pessoas sentiam isso. Então, era um bloco que tinha os últimos blocos que eu participei também tinha lá em torno de 40 mil pessoas, que não teve um caso de ninguém estranhando ninguém. E era idoso, era criança na carcunda, e era tudo acontecendo ali, sabe? Então, como essa comunicação também foi assertiva nesse sentido. Só que uma coisa que eu trago também dessa questão dos blocos, que é o que eu falo também na chuva, também com os meus clientes, que cara, pra gente fazer acontecer, a primeira coisa que precisa, é querer muito. A gente tem que querer muito pro negócio acontecer. Senão não adianta. Tá? Porque a vontade, ela existe. A boa vontade existe. Mas o querer muito, ele transcende a boa vontade. Uhum. Porque quando você quer muito,
tá com aquele sangue no olho, eu preciso fazer isso acontecer, é que o movimento vai acontecendo, as pessoas vão sendo impactadas por isso. Vai propagando, né? Vai espalhando. Então, aquelas peças que estão ali por perto vão... Pô, isso faz sentido, tô junto, né? Vamos junto nessa. É isso, é energético, é a coisa acontecendo ali, sabe? E é unir as coisas, né? Um é o querer muito e o outro é botar pra acontecer. Porque só querer muito também não adianta. Uhum. Só querer muito definitivamente não adianta. A gente precisa realmente dar esses passos bem planejados, estratégicos para a coisa acontecer. Mas o primeiro passo definitivamente é esse. Querer muito mesmo. E depois, naturalmente, você vai começando a entender o que você precisa articular. Então, no caso do carnaval, por exemplo, então a gente precisa agora de instrumento, a gente precisa de uma galera, a gente precisa botar segurança, a gente precisa chegar ao ponto que o centro de Vitória vai ser fechado para poder preservar as pessoas ali, a circulação das pessoas e tudo mais. Isso, se a gente coloca dentro do âmbito empresarial, eu preciso pensar aqui as ligações, as conexões que eu preciso fazer com as pessoas, vender a minha ideia, apostar nela e dar suporte para que ela possa também não só mais ser minha, mas fazer parte de um coletivo, né? De quem está participando desse movimento. Tem isso, assim, você acha que assim, por mais que você queira muito, você precisa também fazer com que as pessoas se internalizem essa ideia e tornem isso parte delas também? Perfeito, totalmente, 100%. Porque um movimento desse, da grandiosidade que ele tem, você não consegue fazer sozinho, né? Definitivamente, assim. E fazer com que esse coletivo, essa comunidade esteja toda respirando junto nesse mesmo propósito, nessa mesma ideia, nesse mesmo objetivo, é que a gente faz o negócio acontecer. E isso não só com uma grande coisa como é um carnaval de Vitória, mas também com um pequeno negócio, com uma pequena ideia que vai fazer você ali na frente chegar em algum lugar. Se não conseguir mover as coisas, mover as pessoas, e se eu não conseguir convencer o meu cliente de que essa ideia é melhor para ele, se eu não conseguir convencer a minha equipe que junto a gente consegue chegar em algum local, isso não vai. Você fica eternamente naquela vontade, mas a vontade não sai dali, né? Não consegue dar o próximo passo. Então, realmente, assim, convencer as pessoas é o passo fundamental também para essa realização. Agora, para convencer, é necessário também que você assuma essa verdade, essa sua verdade. Assumir isso, entender como o outro vai absorver essa verdade e fazer com que essa comunicação seja a mais assertiva possível. Uhum. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acredito que quando a gente, então, partilha essas verdades, naturalmente elas vão tomando novas formas, novas vertentes, porque tá tendo a influência e a visão, né, a mente por trás de outras pessoas que também vão depositar a sua parcela de contribuição para aquilo. E aí você, dentro do contexto da publicidade, com certeza traz campanhas que vão tomando novas frentes, assim. Tem um certo apego com a ideia original ou dá pra, assim, agora que a ideia tá rolando, que ela tá aí solta entre as pessoas, vamos ver pra onde que ela vai? Claro, tendo um norteador. Mas bate um certo apego ali com a ideia original? Bate, não dá pra ter sangue de barata também, né? Acho que, sim, bate sim. Tem uma coisa, assim, que é uma questão bem tênue, né? Que é a maturidade profissional que te faz entender que aquela grande ideia que você teve para fazer acontecer vai ser modificada muitas vezes e não vai chegar conforme você idealizou e ficar bem resolvido com isso, que é a maturidade profissional também que traz essas questões. Mas, novamente, não tem sangue de barata. Então, quando você vê que essa ideia foi muito modificada, por que, bicho? Pode, que você não querer? Aquela nervosinho. E eu vou até transplantar, assim, eu acho que muito nesses cenários de startups, por exemplo, o pessoal tem um pouco dessa angústia, né? Porque na hora que você começa a ter ali a incubação, o período de aceleração, tem um monte de gente dando pitaco, porque tem um monte de gente botando dinheiro, né? Então, e tem uma preocupação com o retorno, então eu acho que o pessoal também deve ficar um pouco com essa angústia, né? Tipo, mas o projeto original não era esse. Mas eu acho que é isso, né? A maturidade
profissional e ali do que você está produzindo acaba trazendo uma assim, não, é isso mesmo que tem que acontecer, tá no mercado, tá rodando e a gente perde um pouco a mão. E também entender que a ideia tá aí, sabe? E a ideia, ela não tá encaixotada. Nenhuma ideia tá encaixotada, não tá engessada, sabe? E o mais legal da ideia, o mais legal de compartilhar a ideia é saber que ela vai sofrer transformações também. Se foi pra pior, pra melhor, isso é só uma questãozinha. No final das contas, ela é boba, né? A aflição acontece, sim, mas esse desapego também da ideia e entender que ela vai se transformar, e quanto mais pessoas envolvidas, melhor nessa transformação também. Dá um ar também de que você não bota o filho no mundo para ele ser o que você quer, né? Você bota o filho no mundo para ele ser o que ele deve ser. Então, isso aí, a ideia é a mesma coisa. Sensacional. E vale ressaltar que a Chuva Comunicação foi uma agência extremamente premiada aí nos últimos anos dentro do Prêmio Colibri, que é o maior prêmio da publicidade aqui do Espírito Santo. E eu queria saber dessas ideias que foram para o mundo, tomaram aí seu caminho, como é que foi aí essa sensação dos últimos anos, ter recebido todo esse reconhecimento? O pai ficou orgulhoso das criações? Muito, muito, muito. É muito massa. Receber prêmio é muito maneiro, ser reconhecido é muito massa. O Prêmio Colibri, ele é o mais tradicional do país, inclusive. Está indo para o seu 35º ano esse ano ininterrupto. Então, ele é o mais tradicional do país. Até durante a pandemia ele aconteceu, exato, né? Online, mas aconteceu. E foi sensacional, inclusive. Aí a gestão dele também é muito legal, muito boa, funciona muito bem. A galera abraça mesmo isso. E lá na Chuva também a gente gosta dessa coisa. Gosta de pensar ideias, de pensar em prêmio e ser reconhecido por isso também é muito legal. A gente incentiva isso lá dentro também da Chuva, para que as pessoas também tenham esse gás e esse tesão de ter ideias reconhecidas. Por que isso, né? Eu acho que além da premiação em si, que massageia o seu ego, isso é muito legal, tem a questão também de... É uma forma de avaliar o seu rendimento. Avaliar como está sendo as suas ideias, como você tem trabalhado isso, o que você tem feito de campanha ao longo do ano, o que você tem feito apresentado de ideias ao longo do ano também, e saber que as ideias que foram apresentadas esse ano devem ser melhores do que as do ano passado, devem ser melhores que a do ano passado. E dá um exemplo aqui, traz pra gente alguns dos cases que foram, assim, pensamentos, ideias que surgiram e tiveram um engajamento. O que foi ali aquele processo de criação e que todo mundo estava pilhado porque vamos inscrever no Colibri? Como é que é esse direcionamento, colocar as pessoas para pensarem nessa direção? Legal. Envolver a equipe é fundamental e fazer com que eles abracem essa ideia também pra gente chegar lá. Essa última premiação do Colibri do ano passado, a gente foi recordista de troféu de ouro. Isso é muito massa, assim, a galera ficou alucinada. Justamente porque a equipe é muito boa. A equipe abraça a causa e mais, a equipe quer muito. O querer muito está muito intrínseco nisso aí também. O que fez, desculpa te interromper, mas o que faz, assim, a galera querer muito? É um processo, assim, de cultura, talvez, de vocês, assim, de direcionar, olha... O que isso aqui traz, o que isso aqui promove, as sensações, os sentimentos, como é que é? De cultura, é um propósito, a gente acredita muito no poder das ideias, a gente acredita muito nisso lá, sabe? E quando a gente trabalha que a gente empodera a equipe lá dentro da Chuva para que eles apresentem cada vez mais ideias e melhores ideias, eles fazem com que também essas ideias deles queiram estar sendo apresentada para outras pessoas, né? Porque é maneiro ter ideia, mas como a ideia quando você vê a sua ideia na rua, ela dá um tesão, sabe? Eu acho que esse tesão é que faz o negócio acontecer também. Então, a gente dirige a equipe para que essas ideias sejam, para que incentivar a produção de ideias, produção de peças, produção de conteúdos, mas acima de tudo é saber com que o que é especial para essa equipe, especial para essa pessoa, que ela ganhe prêmio e que ela levante as ideias dela cada vez mais. Acho que esse é um ponto primordial nisso. Agora, voltando à questão do case que você perguntou, vou falar um pouquinho sobre o case do Tucson. O Tucson é um cachorro e essa ideia foi muito legal, assim. A gente viu que foi super repercussão, assim, ficou gigante, né? E ela
nasceu de uma verdade. Nasceu de um carinho, um amor ali, de um mecânico com um cachorro. O cachorro todo dia estava lá na Prime Hyundai, a concessionária Hyundai no Espírito Santo, cliente nosso há 7 anos, lá da Chuva. E o mecânico viu o cachorro que estava sempre lá, pegou, certo dia, botou ele para dentro, botou um paninho para ele deitar, botou uma água para ele, comprou uma ração, o negócio foi acontecendo ali. A gente viu nessa história uma oportunidade. Que, opa, vamos botar o nome desse cachorro então? Vamos botar o público para colocar o nome dele? Aí fizemos uma votação, realmente a galera gostou do nome Tucson, foi acontecendo, ele foi crescendo, depois fizemos um crachá para ele de consultor de vendas, teve uma foto que era ele na frente com um cracházão de consultor, atrás do logo da Hyundai, ele era super bem tratado, todo banhozinho tomado, e essa foto teve uma repercussão fenomenal, assim, porque ela, de quinta-feira, foi quando ela começou a pipocar, quando a gente chegou na segunda-feira, o Tucson tava com 140 mil seguidores. E nem a concessionária tinha isso. Não, a concessionária tava muito longe. Batalhando pra chegar. E o Tucson explodiu. Assim, porque tinha verdade. Porque tinha uma história que foi bem contada. Tem um storytelling aqui do Tucson que ele tem um começo, meio e fim muito bem planejado. Sabe? Dentro de um carinho, dentro de uma verdade ali, mas foi bem contada. No final das contas. Então, a partir daí, dessa explosão que teve o Tucson, a própria fábrica da Hyundai lá de São Paulo veio aqui, levou ele para conhecer a fábrica, o Tucson andou de avião, foi para São Paulo. E a Hyundai também mudou a política dela de adoção de pets. Então, hoje tem várias feiras que acontecem nas próprias concessionárias. A Hyundai Bolívia também trouxe a questão de adoção de cachorro. A Hyundai Colômbia tem um cachorro lá que ele é amigo do Tucson, eles se falam de vez em quando. Troca uma ideia, manda um zap ali, né? A Hyundai Argentina também adotou essa política. Então, houve uma movimentação em torno das Hyundais da América do Sul para que incentivasse essa questão da adoção de cachorro, de carinho também com os pets. E depois o Tucson virou também um dos maiores pet influencer do Brasil. Que isso. É tudo isso. Sensacional. Então, pra você ver, né? Uma situação ali que foi do acaso, de uma situação em que o mecânico teve ali o cuidado né, a compaixão ali com o bichinho que tava passando na rua e virou um fenômeno. Virou um fenômeno. E aí foi premiada, essa ação foi premiada no Colibri. Foi premiado no Colibri, ganhou case de sucesso, case digital, e ganhou o Grand Prix também, que premia o melhor dos melhores. Aí ele foi um estrondo mesmo. Sensacional. E aí você falou uma coisa que eu acho legal, assim, que eu particularmente gosto muito, né? Que é contar histórias, né? A parte de storytelling. Eu não sei se é só porque eu sou psicólogo, mas também eu gosto muito dessa questão de observar narrativas, né? Então, a partir das narrativas, das histórias que a gente conta, que a gente vai... o contexto que a gente vai costurando as situações fazem toda a diferença na hora da gente conseguir passar uma ideia e vender uma ideia. Como é que é a sua forma de construir narrativas? O que você se preocupa na hora de construir storytellings e narrativas que despertem desejos e emoções nas outras pessoas? Eu adoro apresentar uma ideia. Eu adoro apresentação. Me sinto muito à vontade, assim, eu fico amarradão, Mas o principal desafio, toda vez que eu vou fazer uma apresentação, eu posso fazer a apresentação, cara, para um cliente de uma pequena ideiazinha, um projetinho pequeno, como uma grande ideia para vários clientes, que eu sempre tô com frio na barriga. Eu sempre faço xixi 3 vezes antes de começar essa apresentação, porque é uma coisa que mexe comigo. Uhum. Só que o principal dessa apresentação, de apresentar convencer, é se colocar no lugar do outro. Acho que para mim essa é a grande chave de conseguir virar projetos, de conseguir botar ideia na rua, convencer, que é justamente colocar no lugar do outro. Como esse outro vai receber essas informações. Por isso eu gosto muito de quando a gente vai apresentar alguma coisa, quando a gente vai fazer essa reunião inicial de briefing também, eu estar sempre junto com o cliente nesse momento para entender qual que são as particularidades desses clientes, o que eles gostam, como que eles vão ver isso, se eles entendem realmente quem é esse público
e como esse público vai absorver esse conteúdo, essa informação. Acho que se colocando nesse lugar, trabalhando essa empatia também aí, é que a gente consegue bons resultados nessas apresentações. E como você falou também, eu também sou apaixonado por storytelling, apaixonado por narrativa. E saber contar uma boa história é fundamental para a gente aprovar boas ideias. Maravilha. E acho que quando a gente tem essa oportunidade, né, de contar boas histórias, isso repercute não só no meio publicitário, digamos assim, dos projetos, mas na forma como a gente conduz as coisas do nosso dia a dia, né? Eu, pelo menos, assim, você me conhece, você sabe que eu invento, assim, saio costurando contextos e criando histórias que envolvam todos os elementos que precisam estar presentes naquela ideia, naquele projeto. Então, seja... Só um parênteses, não só sai costurando, como também convence todo mundo. Eu acho que eu consigo, eu tento. Mas basicamente é isso, né? Então é tipo, eu gosto dessa sua ideia, eu acho que todo mundo que acompanha e que tá nos ouvindo pode ter isso como um insight, que é tipo, quando você se coloca no lugar do outro, você vai perceber o impacto do que a sua ideia, o seu projeto, a sua narrativa, aquilo que você tem como uma intenção de produzir algo, né? Qual é a parte do outro? Como é que o outro se impacta? O que o outro percebe daquilo? Qual é o que o outro pode não só se beneficiar, mas pode se envolver, emprestar o que ele tem, o que é dele, sentir-se parte das coisas, porque daí você costura algo, né? Um storytelling, uma narrativa, que você consegue abraçar as pessoas no seu entorno e fazer com que aquilo se transforme. Acho que é mais ou menos o exemplo do carnaval que a gente estava falando aqui, assim como também dos projetos de publicidade, as peças e as criações que vocês fazem, né? Perfeito, de nada adianta uma boa ideia se você não conseguir fazer com que o outro compreenda, né? Fazer com que o outro compreenda é você contar uma boa história. Não é à toa que a gente tem aí histórias que tem vários spin-offs, né? Eu já visto Star Wars, Senhor dos Anéis, o Game of Thrones e todas, Harry Potter e tudo que é spin-off, porque cada vez você vai se envolvendo mais nas histórias, nas narrativas. E melhorando as informações. Exato, perfeito. Mas aí você falou uma coisa agora sobre o frio na barriga na hora das apresentações, assim, que apesar de várias e várias que você com certeza faz, ainda dá o friozinho na barriga. E a gente vai falar um pouquinho então sobre esse lado B, assim, né? Os momentos em que as coisas estão ali, eu quero também entender essa mente por trás. Eu acredito que o nosso ouvinte também gosta de saber dessa parte. Afinal de contas, estamos aqui num papo íntimo, num lugarzinho aconchegante pra gente poder falar dessas coisas. E aí, esse frio na barriga, vamos começar pelo frio na barriga. Esse frio na barriga, assim, aquele momento da apresentação. Qual foi o maior frio na barriga que você passou num momento, assim, crucial da sua carreira? Tá, quando eu tava na faculdade, eu tive que fazer uma apresentação. Rolou uma mesa redonda lá, com vários debates e tal, vários assuntos. E teve um momento que era o meu momento de falar sobre a questão da criatividade, se eu não me engano era sobre rádio. E a todo momento eu tava super seguro, né? Eu falei, tranquilo, isso aqui eu domino e tal, adoro e tal, estudo isso, meu TCC em torno disso. E tava assim, aquela super bem resolvido com aquele assunto. Mas quando eu cheguei lá, que era semana de comunicação e tinha 200 alunos para ouvir o que eu tinha para falar, foi um desafio gigante, assim. Foi muito, muito, muito mesmo. Esse frio na barriga virou uma quentura no cerebelo à ponta do pé. Então foi bem difícil. Mas rolou e foi massa. No final das contas foi massa. Mas acho que esses poucos segundos antes é que faz o tropeço acontecer, sabe? E o que segura a cabeça nessa hora, assim? Na hora que o tropeço está prestes a acontecer e que eu preciso... Opa, peraí que tá acontecendo alguma coisa comigo. Vou falar, se tô puxando esse assunto, porque eu me identifiquei muito. Teve uma vez... Acho que tinha 2 anos que eu tinha formado. Começo de carreira, fazendo aqui algumas atividades. E eu fui fazer uma palestra
num evento muito grande e quando eu cheguei eram 500 pessoas para poder falar. E aquilo, assim, me gerou um impacto enorme. Na hora que eu olhei, eu falei, caraca, eu tenho que falar para essas pessoas. Eu acabei de formar. Como é que eu vou falar para esse tanto de gente? Mas é aquele momento que você vai assim mesmo e vê o que vai acontecer e aprende e vai no caminho. Pelo menos foi comigo, né? Então, tipo assim, como é que foi você, assim... Como é que é pra você, assim, quando você tá diante desses momentos de impacto, esses momentos, digamos, o momento da verdade, o momento que a coisa vai acontecer para poder conseguir conduzir apesar do frio da barriga, apesar desses momentos. E depois curtir, né? Falar, pô, foi incrível. Eu tenho uma coisa comigo, assim, que é... Eu só tenho que fazer. Só preciso fazer. Então eu não posso voltar atrás agora. Eu não posso não fazer. Eu não tenho essa opção. Então eu simplesmente faço. Não tenho muito essa... Sei lá, eu fico uma coisa mais... É tanta emoção que me vem uma racionalidade que eu só preciso agir. Sabe? Não sei nem da onde, não sei nem explicar isso. Quem explica isso é você que é psicólogo. Mas eu não sei. Eu acho que é simplesmente isso, assim. É de... simplesmente vai e faz, sabe? Tem uma coisa que, uma frase que eu ouvi do Washington Oliveto uma vez, que ele falou assim, quanto menos tempo eu tenho, mais coisa eu faço. Eu acho que é isso, assim, você não tem escolha. Não, só pega e faz, bicho, porque se não fizer agora, vai ficar sem fazer, né? Eu acho que sobre palestras, apresentações, gestão, carnaval... cuidar do cachorro, cuidar do filho. No final das contas, cara, você só precisa fazer. Só faz. Se ficar pensando demais, eu acho que não consigo chegar muito. E, gente, eu que conheço o Caetano, tenho uma proximidade assim, de convívio, ele de fato é desse jeito. Então, quando o Caetano ele tem uma situação que precisa ser resolvida, ele não é do tipo da pessoa que vai ficar lamentando, ou vai ficar ali, o que a gente vai fazer? Eu posso aqui dar falar um pouco por ele, que ele já vira e fala assim, quais são as nossas opções? O que nós temos para fazer agora? Não é verdade? Caraca, eu me vi nessa cena agora, exatamente isso. Me conhece muito. Não é? Porque é uma coisa nesse sentido, né? Então, assim, ó, eu vou falar até como, assim, o Caetano, ele me traz essa reflexão, essa inspiração em muitos momentos, né? Em momentos que, assim, são cruciais, em que a gente tem uma situação limite, seja ali uma apresentação de uma proposta que é algo novo, algo desafiador, ou seja, então, um momento de uma apresentação, de algo que seja muito relevante, né, que está fora dali, ou então até as problemáticas, né, precisa resolver. Teve um problema, então como é que eu vou me colocar naquela situação? É tipo, quais são as opções? E vamos direcionar uma ação para isso. Tem uma frase, inclusive, que eu gosto muito, que veio de um professor e um grande mentor na área da psicologia para mim, que é só ação traz alívio. Então, se você ficar ali elaborando demais a situação ela não se resolve, né? Então, só ação traz alívio. Mais ou menos nesse sentido que você carrega. Que frase maravilhosa. É exatamente isso. Quase um mantra, né? Só ação traz alívio. Incrível. E deixa eu te fazer agora trazer caçar de você alguns elementos. O que são as suas inspirações? Se você pudesse aí deixar como dica, como referência, o que são livros, filmes, histórias, conteúdos? O que te inspira? O que você gosta de trazer como algo que vai alimentar aí sua mente, que traz insights, às vezes, coisas que estão fora do caminho tradicional do que é a publicidade, do que é a sua atuação profissional, do que é a chuva tem como atividade. O que te inspira? Ótimo. São diferentes modos de inspirações, né? Acho que como amante de uma boa história, eu gosto de histórias que me seguram e me prendam ali. Tem uma série que tô até, inclusive, terminando de ver agora, que ela teria tudo para ser uma série que eu jamais veria, chamada aquela This Is Us. Porque ela é toda hiper clichê ali, aquela coisa e tal, aquele pai, herói,
um lance ali que eu falei, que se fosse qualquer outra série, qualquer outro filme desse, eu já teria desligado na metade do filme, assim, porque eu não consigo, acho muito demais. Mas aquela história é tão bem contada, é uma narrativa tão bem construída, um começo, meio e fim de uma história não linear ali, tão perfeitamente contada, que ela me segura e tá me segurando agora até tô entrando na 6ª temporada, que eu tô achando, cara, isso não aconteceu comigo de ir pra 6ª temporada de alguma série, é porque é uma história muito bem contada. Outra, ainda Peraí, só um pouquinho. Histórias. Você foi até a 6ª temporada, mas você não foi até a 6ª temporada de Game of Thrones? Nossa, não dá pra mim, não. Ah, que isso? É uma história, toda uma história, uma narrativa. Herói, dragões e tal, não é... Não te pegou. Tá, tudo bem. Não me pega. Outra história muito bem contada também, já levando para um outro viés, que é de um podcast chamado Rádio Escafandro, que é uma grande referência que eu tenho de contar histórias, sabe? De conseguir abordar dentro de um tema diferentes entrevistas, diferentes caminhos para se chegar no mesmo objetivo e como aquilo é bem construído de forma elegante, com sonorização, com a fala, com o silêncio. E como aquilo me pega também, impressionante. Assim, tem um viés jornalístico também, de várias pontas que ele vai unindo ali, né? Exato, costura muito bem. É muito bem costurado. Aquilo ali realmente me inspira. Tem uma outra coisa também que me inspira também de uma forma completamente diferente, que é uma página chamada Coisa Pra Ver Chapado do Instagram, mas justamente porque como ele consegue, ou ele ou ela, não sei, associar aqueles vídeos ao título. O título do Coisa Pra Ver Chapado é sempre muito bom. É muito bom aquilo. Que cara, que tituleiro, que redator, que cópia maravilhosa. É muito bom aquilo. Eu adoro. Os fanáticos por cópia ficam ali, pô, que ideia, né? Tem que falar com ele. Bicho, pô, é muito bem. Massa. E eu quero tentar resgatar aqui um último elemento. Dentro dessas suas referências, o que você acha que elas trazem de insight para o seu dia a dia, para suas atuações profissionais e de vida? Como é que algumas dessas referências são, assim, um viés para o que você faz? Tá. Eu gosto de trabalhar o humor em campanhas, em ideias, em peças. Acho que é uma forma de captar interessante, e fazer rir é um desafio muito difícil, né? Fazer chorar é fácil, né? Por exemplo, This Is Us. É muito fácil, chora, todo episódio eu choro. Ai, meu Deus, o menino, isso é muito... Todo mundo chorar é muito fácil. Mas fazer rir é muito difícil porque é muito sincero, né? Você não ri forçado de uma coisa que não é sua. E quando há essa sinceridade, a captação da mensagem, ela dá esse looping aqui que fica mais bem absorvida. Então, eu gosto de trabalhar com isso. Então, quando eu busco as referências engraçadinhas, é justamente para trabalhar também no meu dia a dia, de como eu trago isso no meu dia a dia também. Voltando agora à questão jornalística de contar uma boa história também e amarrar pontos, é porque o tempo inteiro nós estamos amarrando pontos. É amarrar a ideia com quem vai receber, com quem vai criar, com quem vai fazer a arte, com quem vai escrever o texto, quem vai fazer o conteúdo, com quem vai postar. Então, a partir do momento que você necessita de amarrar pontos para que essa rede esteja bem estabelecida, você precisa que essa história seja bem contada nesses diferentes pontos. Então, acho que esse é um ponto crucial em saber contar a história, saber de narrativa, para se chegar no objetivo com o cliente, com o projeto, com o que for a respeito da comunicação. Sensacional. Eu vou também aproveitar aqui e deixar as minhas referências para esse episódio de hoje, né? A cada convidado vou trazer uma referência, tentar trazer uma referência que esteja conectada. Para a referência de hoje, um livro que eu simplesmente fiquei apaixonado é o Inteligência Visual, da Amy Herman. Não sei se você conhece. É um livro que ela traz
como ela traz alguns elementos da psicologia da percepção e ela fala como elementos visuais impactam de forma diferente as nossas emoções, como nós somos conduzidos por questões visuais, né? Como o design, como a percepção de contextos influencia as nossas emoções e também ao contrário, como as nossas emoções e as nossas tendências comportamentais, mentais e emocionais, elas vão dando um direcionamento para o que nós queremos ver e o que nós queremos perceber da vida. Só para dar um exemplo do porquê que esse livro é legal, eu gosto muito de brincar com o que eu chamo de síndrome do carro novo. Tipo assim, quando você compra um carro, quando você olha para a rua, você olha você só encontra o seu carro. Depois que você comprou um carro, aí você sai pra rua e você vê esse carro em todos os lugares, não é verdade? Sim. É uma tendência da sua percepção, da sua busca visual por algo que tem um elemento emocional, que é o carro que você acabou de comprar. Mulheres que estão grávidas, elas olham pro lado, elas só veem grávidas, bebês, carrinhos e lojas referente a isso. Então, é uma tendência emocional que vai buscar fazer com que a sua percepção de contexto de vida esteja atrelado a esse seu momento atual. Então, eu acho que é um livro aí que funciona não só para quem gosta de falar sobre comunicação visual, né? E também sobre psicologia, mas de uma forma geral, ele traz um panorama muito legal para você entender por que você percebe o que você percebe e como as coisas são direcionadas para você perceber também que efeitos elas podem gerar. Eu gosto muito de falar que a vida ela tem que ter um caráter estético e funcional, igual o design. Né? Se você pensar numa peça de design, digamos, aqui essa cabeça que tá aqui, a imagem ficou ali, essa cabeça aqui, ela tem um caráter estético, né? Ela é uma peça de design e tal, uma decoração. Mas ela tem que ser funcional, porque se ela fosse abaulada aqui embaixo, ela não ficaria em pé, então ela não teria uma função. Perfeito. Então, para que a gente possa, esse caráter visual do design, do estético e do funcional, eu acredito que muito desse livro ensina para a nossa vida. O que na nossa vida precisa ter um caráter de beleza, de alegria, de intenção, de ambição, de desejo do que eu estou buscando, né? Mas também qual é a funcionalidade que isso tem para minha vida. Então, fica aí essa referência. Eu vou dar uma outra referência que já que a gente está falando de contar histórias, a série We Crashed, que fala sobre a ascensão e a derrocada da rede de coworkings WeWork, que virou a maior rede de coworking do mundo. E, cara, é sensacional a forma como o cara tem uma ideia e o que ele vende. Unicamente a ideia. Uma empresa que foi para a bolsa, abriu o IPO, teve bilhões de valuation, mas o que ela gerava? Nada, ela não tinha lastro de produto, sabe? De produtividade, ela não entregava nada. Então, tipo assim, o cara conseguiu criar um império baseado numa ideia. Claro que depois ele teve lá umas tretas, assista a série porque ela desse contexto, contando a história, é uma história real, né? Então, inclusive tem aquele ator Jared Leto estrelando. Então, da onde essa série? Qual é o streaming? Tá no Apple TV, se eu não me engano, e eu acho que também deve estar no Paramount, porque eles têm a parceria, mas no Apple TV você consegue assistir, é sensacional. Legal. Então fica aí a dica. E para a gente poder encerrar nosso episódio de hoje, e aqui eu quero agradecer imensamente a presença do Caetano Monteiro, diretor de criação da Chuva, carnavalesco, agitador de multidões e também das pessoas que estão no seu entorno. Quero pedir para você deixar aí uma mensagem do que as pessoas precisam, como as pessoas podem cultivar uma mente direcionada para suas ideias, para os seus projetos. Qual a dica de cuidado que você deixa para elas? Acho que a única dica que eu tenho é seja apaixonado, sabe? Porque a partir do momento que você está apaixonado pela ideia, pelo projeto, pelo negócio, você vai querer muito que esse projeto, ideia, negócio vá para frente, se conecte com as pessoas e crie rede, crie lastro. Eu acho que a questão mais é essa mesmo, se apaixona mesmo, se entrega mesmo, não fica muito racional demais com as ideias, com os projetos, não. Vai embora, mete a lenha mesmo, bota o quente, que o projeto vira.
Maravilha, maravilha. Eu acredito nisso também. Vai na fé, vai com gosto, né? Vai que vai dar certo. Então, e arraste multidões nas suas ideias. Quero deixar aqui uma mensagem para você seguir o nosso Instagram, o perfil do nosso Instagram, A Mente por Trás. Segue lá, acompanha, porque a gente vai trabalhando os nossos conteúdos, colocando aqui o esquenta para cada episódio, para a gente poder fazer aquele momento da gente trocar uma ideia lá que a gente partilha das nossas conversas. E também aproveita e se inscreve agora aqui no canal do YouTube. Segue também as redes sociais da CDL Vitória, que é onde a gente pode também dar essa repercussão e mostrar um pouco dos serviços da CDL Vitória, que é quem nos apoia e faz o oferecimento desse nosso podcast. Foi um prazer estar com você aqui neste nosso A Mente por Trás, neste episódio do A Mente por Trás, e nos vemos no próximo episódio.